Primeira mensagem do ano de 2021 é: avivados para servir com poder, com amor e equilíbrio. Avivados pelo Espírito Santo. O foco dessa mensagem hoje, aqui, nessa manhã, é o Espírito Santo. Eu quero falar um pouquinho sobre a ação do Espírito na sua vida, na minha vida, na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 22 a 26, Paulo está falando para a igreja de Corinto sobre os dons do Espírito. São 9 os dons do Espírito. E Paulo está falando sobre esses 9 dons. Ele diz o seguinte: portanto, as línguas, o dom de línguas estranhas, constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele outro fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo isso seja feito para edificação. Ou seja, os coríntios tinham perguntado para Paulo: Paulo, o nosso culto está uma confusão do tamanho do monte, porque é tanta manifestação do Espírito Santo, dos dons do Espírito, um fala em línguas, outro interpreta, outro profetiza, e o culto está uma bagunça. O que a gente faz? Paulo diz, olha, vamos botar a casa em ordem. Se vocês começarem a falar em línguas estranhas, e entrar uma pessoa que nem crente vai pensar que todo mundo é maluco. E, por favor, não pense, não acredite nessa conversa de que línguas estranhas são línguas estrangeiras. Porque se todo mundo aqui começar um falar alemão, outro inglês, outro japonês, e entrar um incrédulo aqui, ele vai pensar que nós somos poliglotas e não loucos. Agora, se ele encontrar todo mundo aqui falando em línguas estranhas, aí ele vai falar: o que é isso? Eu entrei no Pinel. Não pense que línguas estranhas, o dom que a Bíblia fala, são línguas estrangeiras. Porque eu, quando estava chegando na igreja, não era nem convertido ainda. E aí eu fui num culto, e o pastor terminou o culto com a seguinte frase: então você jovem, no culto de jovens, o pastor disse: você jovem que fala inglês, que fala francês, que fala alemão, use isso para a glória de Deus, porque é o dom do Espírito Santo para você. Eu ouvi aquilo e falei para a Denise: pô, então eu já tenho o Espírito Santo, porque eu falo inglês. Nem crente eu sou, mas já tenho o Espírito Santo. E até mais do que muita gente aí, porque esses caras não falam nada, nem português fala direito. Então eu já tenho o Espírito Santo. E ela falou: não, depois eu te explico. Calma, deixa para lá. Levanta as mãos e louva a Deus aí. Línguas estranhas não tem nada a ver com língua estrangeira. Dê uma olhada lá em Atos, no capítulo 2, e você vai ver que a Bíblia fala que quando houve o primeiro Pentecostes, havia um povo do lado de fora do cenáculo que ouviu do lado de dentro os 120 discípulos de Jesus falando em línguas. E cada um daqueles que estavam de fora havia ali grego. Seria como hoje, tivesse grego, japonês, alemão, inglês. E cada um os ouvia falando na sua própria língua. Ou seja, o japonês escutava em japonês, o alemão escutava em alemão, mas quem estava falando não estava falando nem japonês nem alemão. Amém. Alô? Amém? Segunda coisa que você não deve jamais acreditar: os dons do Espírito Santo já passaram, foi só para aquela geração. Os dons cessaram com o último dos apóstolos. Isso é um erro de interpretação gigantesco. Os dons são para hoje. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda e não há nele sombra de variação.
A igreja é dependente da presença e da ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja se torna meramente uma organização humana. E não fica diferente de um clube como Flamengo, Fluminense ou qualquer outra coisa. A igreja depende da presença e da ação do Espírito Santo. Os dons do Espírito, gente, esses 9 dons que eu vou mostrar para vocês aqui, os dons do Espírito Santo são como adornos, como enfeites que embelezam a noiva de Cristo e que preparam essa noiva para se encontrar com o noivo. Eu não sei se você já leu, se não leu, eu vou convidar você a fazer isso ainda hoje. Faça isso ainda hoje. Dê uma lida em Gênesis 24. Gênesis capítulo 24, que conta a história do casamento de Isaac com Rebeca. Isaac, filho de Abraão, já estava numa certa idade, e a tradição naquele tempo era que o pai do noivo mandasse buscar uma noiva, encontrar uma noiva. Agora, lembre-se do seguinte, nessa história do casamento de Isaac com Rebeca, está escondido de uma forma profética, de uma forma alegórica, a história do relacionamento de Jesus com a sua noiva, que é a igreja. Por detrás, embutido nessa história, de forma tipológica, o casamento de Isaac com Rebeca revela o relacionamento de Jesus com a sua noiva, que é a sua igreja. A história, ela começa com 3 personagens. Eu não vou ler o capítulo todo aqui, 24, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu vou contar para você a história. Se você não conhece ainda com detalhes, leia em casa Gênesis 24. A história começa com 3 personagens fundamentais. Abraão, Isaac e um servo, que mais tarde a gente fica sabendo que o nome dele era Eliezer, ou Eliezer, como queiram. Abraão, o pai de Isaac, ele é uma figura que aponta para Deus Pai. Isaac é uma figura que aponta para Jesus, o Deus Filho. E Eliezer? Quem é Eliezer? Eliezer é a figura tipológica que aponta para o Deus Espírito Santo, que aponta para o Espírito Santo. Eliezer é essa figura que aponta para o Espírito Santo. Eliezer era o servo fiel, era o procurador do Pai, era aquele que iria no nome do Pai para buscar essa noiva. Eliezer é um personagem importantíssimo nessa história, porque ele é o elo de ligação entre o noivo e a noiva. Sem Eliezer, Isaac não conheceria Rebeca, e vice-versa. Eliezer, nessa história aqui, ele é uma figura fundamental, porque ele é o elo de ligação entre o pai, o filho, entre o pai e a noiva, o noivo e a noiva. Ele é a cola, ele é o elo que une todas essas figuras aí. O nome Eliezer, que no grego é Lázaro, quando você vê no Novo Testamento Lázaro, é o mesmo nome do servo de Abraão, Eliezer. Eliezer vem de 2 raízes esse nome, Eli e Ezer. Eli, você deve lembrar que você já deve ter lido na Bíblia que na cruz do Calvário, Jesus clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Eli significa o Senhor, Deus. E Ezer, a raiz Ezer, significa ajuda. Eliezer significa o Senhor é o meu ajudador, ou o Senhor é o ajudador. O próprio nome de Eliezer já revela que ele aponta para o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é o nosso paracletos, nosso advogado, nosso ajudador. No grego, a palavra ajudador ou consolador, confortador é paracletos, que significa tudo isso, advogado, ajudador, confortador, consolador. Ele é o nosso Eliezer. Então o pai, Abraão, enviou o ajudador, Eliezer, com uma missão, encontrar uma noiva para o filho, Isaac. E aí, no meio dessa história, surge agora uma nova personagem, Rebeca. Aparece Rebeca, que é a noiva. Rebeca aponta para nós, que somos a noiva de Cristo.
a igreja. Rebeca foi convencida por Eliezer. Rebeca não conheceu Isaac antes de casar com ele. Ela aceitou casar na cega. Eliezer, ele sai com essa missão e ele chega num determinado lugar, ele encontra um poço onde ele vê várias jovens que estão chegando para trazer os seus rebanhos para beber água. E ele ora a Deus e fala: Senhor, eu fui enviado aqui com uma missão dada pelo meu senhor Abraão. Eu preciso que o Senhor me ajude. Então, olha só, a jovem que chegar aqui e me oferecer água, e der também água para os meus camelos, essa é a jovem com a qual eu devo propor o casamento para Isaac. E Rebeca faz exatamente isso. Ela oferece água para Eliezer, ela dá água para os camelos, e aí Eliezer faz a ela a proposta: olha só, eu sou enviado por um homem muito rico chamado Abraão, um homem muito abençoado, ele tem um filho, esse filho está na idade de casar, você quer casar com ele? Rebeca não pensa duas vezes, ela simplesmente diz: quero, eu topo, vou nessa, eu vou casar com ele. Presta sua atenção numa coisa: você e eu só estamos aqui hoje porque um dia Jesus fez um sacrifício, pagou o preço pela minha e pela sua vida, mas quem te trouxe para o reino, quem te convenceu de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o Senhor dos senhores, e que você precisa entregar a sua vida para Ele, não foi o pastor, não foi um amigo, não foi o Espírito Santo, foi o Eliezer. Ele é que te convenceu. Deus usou a Denise, minha esposa, para a minha conversão? Usou. Mas quem me converteu foi a Denise? Deus me livre. Não é porque ela seja ruim, não é isso. É porque quando você se converte a um homem, você fica dependente do homem. Mas quando você se converte a Deus, embora usado por homens, você agora se rendeu àquele que é o Senhor dos senhores, aquele que é o Deus de todo o universo. E ainda que aquela pessoa que falou de Jesus para você suma da sua vida, você não cai em depressão e não morre, porque quem te salvou foi Deus, não foi aquela pessoa. E por isso eu estou dizendo para você que nós somos absolutamente dependentes da ação do Espírito Santo na sua igreja. Rebeca foi convencida por Eliezer a se casar com Isaac, mesmo sem nunca ter visto o cara na sua frente. Aí o servo Eliezer, ele pergunta, Deus revela, mostra que é Rebeca. Rebeca foi escolhida. Quem escolheu Rebeca? Deus, não foi Eliezer. Não foi que Eliezer que olhou e falou assim: tem um monte de garota aqui na beira desse poço, deixa eu ver qual que eu vou escolher. Ah, aquela ali é a mais bonita. Ah, essa aqui tem mais o jeitão, que eu acho que vai agradar Isaac. Ah, não, essa aqui, vou fazer um concurso aqui. Miss Abraham Isaac. Não vou fazer um concurso. Deus me mostra. Quem foi que escolheu Rebeca? Deus. Quem foi que escolheu a mim e a você? Mas presta atenção numa coisa. Eliezer foi lá e perguntou a Rebeca: você quer casar com Isaac? E Rebeca disse sim. Ela podia ter dito não, mas ela disse sim. Deus escolheu e ela escolheu a escolha que Deus fez. Deus te escolheu e você escolheu a escolha que Deus fez. Nós estamos aqui porque nós escolhemos a escolha que Deus fez. Deus me escolheu, mas eu resolvi dizer sim à escolha dele. Deus escolheu o ser humano, mas nem todo mundo diz sim à escolha que Deus fez. Quando eu digo para você que Deus nos escolheu, eu não estou dizendo que Deus olhou para você e falou assim: ah, esse aqui eu quero, Jorge Daltro. Ah, mas aquela que está ali do lado, já não, essa aí eu vou deixar ir para o inferno. Não. Deus escolheu a mim, ao Jorge Daltro, a Ana Carla, ao Ivan, ao Duda, a Marcele. Deus escolheu a você, a Maria, o João, a cada um de nós. Mas nós fazemos parte do grupo daqueles que disseram sim à escolha de Deus.
a coisa mais triste no dia do juízo vai ser pessoas que disseram não a essa escolha, ficarem sabendo que elas estavam destinadas, escolhidas por Deus para viver a eternidade com Ele, mas por causa do não que elas disseram, vão passar a eternidade em outro lugar. Você sabe o que é isso? Você já viu esse tipo de história? Você encontra uma pessoa chorando, você vê uma notícia de uma pessoa desesperada. Aí pergunta, por que você está chorando? Rapaz, eu estou desesperado porque eu ganhei na Mega Sena. Ué, mas está chorando? Você ganhou na Mega Sena? Pois é, mas eu esqueci de jogar. Está aqui o cartão, ó, os números certinho. Acertei todos os números, mas não joguei. Ou então, eu acertei todos os números, mas perdi o cartão. Tem que ter o cartão, né, registrado, né, para ir lá na Caixa Econômica para tirar o prêmio. Eu perdi o cartão, ou nem joguei. Eu tô dizendo, por quê? Porque eram sei lá quantos milhões, 20 e poucos milhões, 30 milhões, 80 milhões. E eu ganhei, mas não levei. Você entende que o desespero vai ser mais ou menos por aí? Cara, eu ganhei na loteria, mas não fui lá tirar o prêmio. Eu ganhei o prêmio da salvação, mas não tirei o prêmio. Não fui pegar o prêmio, porque eu disse não. E disse não, e disse não, e disse não, e disse não. Em todas as oportunidades em que eu tinha para dizer sim, eu disse não, eu disse não, eu disse não. E no último segundo eu disse não. E agora eu estou aqui, sabendo que podia ter ganhado o prêmio, que ganhei o prêmio, mas não peguei, não levei. Mas você e eu, você pode ter dito não, mas um dia você disse sim. Para a escolha que Deus fez. Você escolheu a escolha que Ele fez. Como Rebeca escolheu a escolha que Deus fez. Por isso é importante saber que Deus nos escolheu, Ele nos chamou, mas Ele não nos força a casar com Jesus. Nós precisamos também escolher e aceitar a escolha de Deus. Então a Bíblia nos diz que Eliezer, como sinal do compromisso de noivado, uma vez que Rebeca disse sim, colocou sobre Rebeca uma série de enfeites. Colocou um pendente. A Bíblia usa esse termo, um pendente, no nariz de Rebeca. Ou seja, colocou um piercing. Lá para o pessoal que é mais tradicional, que é contra piercing, Rebeca ganhou um piercing no nariz. Como sinal de noivado. Ganhou braceletes, pulseiras de ouro, roupas novas, joias, várias outras joias de prata, de ouro. Ouro fala de santidade, prata fala de redenção. Rebeca foi coberta de ouro e prata. Vestes novas, prata e ouro. Vestes novas fala de uma nova natureza. Prata fala de redenção. Ouro fala de santificação. Rebeca recebeu sobre si roupas novas, prata e ouro, adornos que a embelezaram. Eliezer disse, essa é a noiva, mas do jeito que ela veio aqui, você entende que ninguém vai à beira de um poço pegar água, no calor do dia, vestido com roupa de gala. Você entende que a pessoa vai lá, com uma roupa assim bem, caramba, para bater, para suar. Aí Eliezer olhou para ela e falou assim, ela é a escolhida, mas eu não vou apresentar ela para o noivo desse jeito que ela está aqui, suada, com essa roupa velha, esfarrapada, de bater no dia a dia. Então Eliezer dá para ela roupas novas e coloca um piercing de ouro, braceletes de ouro, de prata, enfeita a mulher toda, bota uma roupa nova para apresentá-la a Isaac como noiva, sem mancha, sem mácula, sem ruga, na qual o noivo olha e pode dizer, minha amada, eu não vejo defeito algum em ti. No livro de Cantares, o livro de Cantares, que é um livro que fala profeticamente do relacionamento do noivo com a noiva, o noivo diz para a noiva, minha amada, minha querida, eu não vejo defeito algum em você. Agora, não vem me dizer que a igreja não tem defeito. Tem muitos. Mas quando Deus olha, Ele vê uma noiva adornada, com vestes novas, coberta de ouro e de prata, santificação e redenção. É assim que Deus nos vê. Deus não olha para nós e fala assim, que noiva horrível que eu arrumei para o meu filho. Ô Eliezer, que vacilão você, hein? Me arruma uma noiva dessa? Olha o estado dessa noiva aí. Não, ele olha e fala, Eliezer,
você revestiu a noiva e deixou ela caprichada. Você colocou sobre ela ouro, você colocou sobre ela prata, você deu vestes novas, você maquiou a menina. Uau, chamou o melhor maquiador do Rio de Janeiro para maquiar a garota. Uau, olha só, você botou até, estava faltando 1 ou 2 dentes, mas você foi lá e botou um implante. Uau, já não é mais aquele sorriso 1001. Uau! Você está entendendo isso? Que é o Espírito Santo quem vai fazendo em nós essa obra de adorno, de aperfeiçoamento, de embelezamento, para que nós sejamos apresentados ao noivo Jesus, como noiva sem mancha, sem mácula e sem ruga. Não é uma obra de homens, não é uma obra humana, não é porque você fez o Nova College, ou porque está fazendo, tem o diploma, ou fez a Atos, tem o diploma. Não é isso, é o Espírito Santo que vai trabalhando para fazer de nós imagem e semelhança de Jesus no nosso dia a dia. Para que nós sejamos a noiva que Jesus merece ter. Agora olha só, em 2 Timóteo, vamos cair dentro do Novo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 6, Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, por esta razão, eu venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Eu vou ler aqui 2 versículos, o 6 e o 7. Mas deixa eu primeiro fazer um comentário sobre esse versículo 6. Olha só, vou ler de novo, está projetado ali ou não? Está lá. Olha só, acompanha comigo aqui o que diz o versículo 6. Por essa razão, ou seja, em função disso, eu venho lembrar a você, Timóteo, que você reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Vamos saber aqui, em primeiro lugar, que razão é essa? Ele diz aqui no versículo 6, por essa razão, que razão? Qual é a razão que Paulo pede a Timóteo, ou aconselha a Timóteo, que ele reavive o dom de Deus que já existe nele, que ele havia recebido em função da imposição de mãos de Paulo? Qual foi o motivo pelo qual Paulo diz, olha, por essa razão aqui, Timóteo, eu quero lembrar você, por favor, tome essa providência. Reavive o dom de Deus que já existe em você. Por essa razão, qual razão? A razão, ele explica no versículo de número 4 e 5. Então vamos subir, a gente viu o versículo 6, vamos primeiro ver agora o versículo 4 e o 5. Versículo 4 ele começa dizendo assim, eu lembro, Timóteo, eu me recordo das tuas lágrimas, e eu estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Eu também lembro da sua fé sem fingimento. Eu lembro das tuas lágrimas, mas eu também lembro da tua fé. A mesma fé que primeiramente habitou na sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em você. Sabe, eu tenho dito aqui que a maior herança que você vai deixar para os seus filhos, que você pode deixar para os seus filhos, não são casas, não são automóveis, não são bens, não é dinheiro. A melhor e maior herança que você pode deixar para os seus filhos é a sua fé. Deixe fé, a sua fé como herança para os seus filhos e eles vão prosperar. Deixe somente grana, carros, apartamentos, bens e propriedades e eles vão brigar um com o outro até a morte. Paulo disse aqui, é por essa causa, porque eu lembro das tuas lágrimas, Timóteo, e também da tua fé, que eu estou te estimulando a que você reavive o dom de Deus que já existe em você. Paulo sabia que Timóteo enfrentava dificuldades e lutas como pastor da igreja de Éfeso. Paulo havia sido preso e passou para Timóteo, que era um jovem de mais ou menos 20 anos de idade, para que Timóteo se tornasse agora o pastor daquela que era, naquele tempo, a maior igreja de todo o Oriente. E a gente pode até dizer, de todo o mundo. Era a maior igreja, a igreja de Éfeso. Aí ele passa para um rapaz de 20 anos, Paulo, com toda a sua experiência, com toda a sua revelação da graça, com todo o seu conhecimento do grego, do hebraico, do latim, conhecendo a cultura hebraica, conhecendo a cultura romana, conhecendo a cultura grega. Paulo, com toda essa bagagem, com toda a revelação que ele tinha recebido de Deus, da parte de Deus sobre a graça,
sobre o verdadeiro evangelho, Paulo agora passa para Timóteo, um rapaz de 20 anos, para ele se tornar agora o pastor de uma igreja aonde Paulo gastou 2 anos da sua vida, todo dia. Todo dia. Paulo, quando chegou em Éfeso, ele encontrou apenas um grupo pequeno de 12 homens, mas ele passou 2 anos todo dia ensinando, ministrando, trazendo a revelação, e essa igreja cresceu ao ponto, ele não era um culto todo domingo, todo dia, Paulo ensinando, e aquela igreja cresceu, aí Paulo é preso, e agora a igreja precisa de um pastor, e Paulo manda Timóteo, eu confio em você, mas Paulo, eu sou só um garoto de 20 anos, você é um cara super experiente, essa igreja tem, a maioria das pessoas dessa igreja são mais velhos do que eu, como é que eu faço? Timóteo, eu estou entendendo que essa missão, essa tarefa não é fácil, mas olha, deixa eu te dizer uma coisa, não fica preocupado, chorando, angustiado, eu lembro das tuas lágrimas, quantas vezes você falou comigo chorando, Paulo, como é que eu resolvo isso, como é que eu resolvo aquilo, esse problema, aquele problema da igreja, como é que eu faço para isso, para aquilo outro, mas eu também lembro da tua fé, eu lembro das tuas lágrimas, mas eu também lembro da tua fé, e eu vi essa mesma fé na tua avó, na tua mãe, e eu sei que você tem essa qualidade de fé, e eu sei que você pode suplantar todas as dificuldades, eu não estou mais aí do teu lado, eu não estou mais aí para te pastorear, eu não estou mais aí para ficar como um conselheiro, eu agora estou preso, você está aí por conta, então agora você vai ser aconselhado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus e não por mim, Paulo. Eu posso te dar alguns toques, eu posso escrever uma carta como essa para te encorajar, para te aconselhar, mas quem vai ter que te dirigir no dia a dia é o Espírito Santo, então avive o dom que já existe em você. Avive o dom. Não fique chorando pensando, vou escrever para Paulo. Paulo, o que você acha? Paulo, o que eu faço? Timóteo, esse tempo já não existe mais, eu estou preso e agora eu já sei que daqui eu vou para a morte. O meu fim já se aproxima, eu já completei a carreira. Você agora não pode mais ficar dependendo de Paulo. Agora você tem que depender do Espírito Santo de Deus. Agora você tem que seguir com aquilo que Deus vai te direcionar. Isso é algo para a igreja. Eu me lembro que anos atrás, eu era pastor auxiliar numa igreja, e toda quarta-feira, o bispo fazia, era uma igreja que tinha uma direção episcopal, toda quarta-feira o bispo fazia gabinete pastoral, ele chegava de manhã e ficava até a noite, atendendo, chorava com as pessoas, e um desgaste emocional gigantesco, eu via aquela fila, parecia o INSS, aquela montoeira de banco cheia de gente, todo mundo para receber aconselhamento pastoral, eu olhei para aquilo e falei, isso aqui está errado, eu comecei a ensinar na igreja, sobre como ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Em um período de alguns meses, aquele gabinete pastoral esvaziou. E quarta-feira, que normalmente tinha filas de pessoas, agora tinha 1, 2, 3 no máximo. Porque a maioria do povo compreendeu e entendeu. Nós somos supostos a sermos dirigidos pelo Espírito. Não é o coitado do bispo que tem que saber tudo, não. O Espírito Santo é que sabe melhor do que o bispo. Caramba, eu perguntei para o bispo ficou assim também, olhando para a minha cara assim. E aí, bispo, o que eu faço? Vamos orar, né? A situação é tão ruim que nem eu sei o que fazer. Se eu estivesse no teu lugar, eu me jogava do 10º andar. Mas não faça isso em nome de Jesus. Não. Nós somos supostos a sermos dirigidos pelo Espírito. E 99% das pessoas que procuram gabinete pastoral não precisam de gabinete pastoral. Só precisam parar para ouvir de Deus. 0,01% são os casos que realmente precisam. Se todo mundo que procura gabinete pastoral, parasse para orar e ouvir de Deus, ia ter respostas muito mais adequadas, muito mais personalizadas e próprias, vindas do coração do próprio Deus. Paulo fala para Timóteo, agora é a hora de você entender. Essa epístola, ela é antes de mais nada, 1 Timóteo, 2 Timóteo, são epístolas de encorajamento para um jovem pastor.
que talvez não soubesse o que fazer diante de muitas situações que ele enfrentava. Mas olha só o que Paulo, vou voltar aqui para Timóteo, 1 Timóteo 1, 6 e 7. Ele diz lá, por essa causa, Timóteo, por essa razão, eu venho lembrar a você que você reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Aí no versículo 7 ele diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, de insegurança, mas de poder, de amor e de moderação. Ele nos deu o espírito de dunamis, ágape e sofronismos. Repete aí se você pode agora. Deus nos deu o espírito de dunamis, ágape e sofronismos. O que significa isso aí, pastor? Agora para mim é grego. Não, mas é grego mesmo. Deus não nos deu espírito de covardia, ou de medo, ou de insegurança. Esse espírito de medo, de insegurança, de covardia, é o oposto do espírito de amor, poder e moderação. E é exatamente isso que nós queremos ter e ser. Poder, amor e moderação. Dunamis, ágape e sofronismos. Moderação, essa palavra sofronismos, significa uma mente disciplinada, uma mente equilibrada, uma mente sóbria. Sofronismos vem de duas palavras. Sozo, que significa salvo, curado, liberto. E fren, a mente racional. Sofren não é para sofrência, é sofronismos. Uma mente equilibrada, uma mente que tem saúde, uma mente que não está tomada por confusão, em especial por medo. Sofronismos fala de uma mente salva, que reflete o poder da salvação de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós já temos a mente de Cristo. É uma mente que reflete a salvação, que vive a salvação. Nós precisamos de uma mente que opere dentro da revelação da salvação. Nós, como cristãos, precisamos de uma mente que funcione dentro da revelação da salvação. Uma mente salva da depressão, uma mente salva da angústia, dos pensamentos negativos. Nós precisamos dessa qualidade de mente. E Deus já nos deu espírito, não de medo, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de uma mente sadia. Sofronismos também se pode traduzir como uma mente sadia. Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu espírito de poder, amor e de uma mente sadia. Aleluia! Como é que isso acontece? Como é que eu faço para que se manifeste no meu dia a dia essa mente equilibrada, essa mente sadia que Deus já me concedeu, que em potencial já está aqui na minha alma? Como é que eu faço para essa mente vir à tona? Deixar de ser um potencial e se tornar uma realidade do dia a dia. Porque você sabe tão bem quanto eu que a maioria dos crentes por aí não tem uma mente equilibrada, não tem uma mente sadia. É, pastor. É verdade. A maioria dos crentes por aí não bate bem da bola, não. A começar por mim. A maioria dos crentes hoje não bate bem da bola. E o que é pior, ainda arruma um pastor que não bate bem da bola, que encoraja ainda mais as bolas a não baterem bem. Aí você soma a fome com a vontade de comer e você tem uma maquininha de fazer maluco. A igreja não, a maioria das igrejas perdeu a noção do que significa andar com uma mente equilibrada.
e sai para radicalismos, para maluquices, interpretações esdrúxulas, esquisitas da Bíblia. E a pessoa anda por aí, porque agora tudo é demônio, é guerra espiritual, e agora eu tenho maldição e tal, e a pessoa anda por aí desequilibrada, por influência daquilo que deveria ser o oposto. Nós devemos estar recebendo uma influência todo domingo, todo culto, uma influência que produzisse em nós uma mente sadia, equilibrada, saudável. Como é que isso acontece? Como é que essa mente, que a Bíblia diz, eu já tenho a mente de Cristo, como é que essa mente, que está em mim potencialmente, como é que ela se transforma em prática do dia a dia? Duas coisas que eu preciso fazer. Número 1, renovar a minha mente na palavra, renovar a minha mente nos princípios de Deus. Eu não posso ouvir a palavra, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu tenho que ser como os crentes de Bereia. Paulo disse que os crentes mais nobres que ele conheceu foram os crentes de Bereia. Por quê? Porque conferiam escritura com escritura. Paulo recebeu uma revelação que ninguém mais havia recebido, sobre a graça, o verdadeiro evangelho. Os crentes de Bereia ouviram e disseram, mas a gente não vai engolir isso assim de qualquer jeito, não. Espera aí, Paulo, tudo bem, você está dizendo que teve uma revelação, mas a gente não teve, você teve, nós não. Nós estamos ouvindo o que você está dizendo que teve. Vamos conferir escritura com escritura, porque Deus não é maluco e Deus não fala contra a sua própria palavra. Então, se você está falando a verdade, nós vamos encontrar corroboração, confirmação na própria palavra. E Paulo achou esses crentes admiráveis. O que eu olho para a igreja e eu fico maluco e agoniado? As pessoas falam coisas que nem sequer estão na Bíblia, como se estivesse. Por quê? Porque elas não estão lendo a Bíblia para ler, para meditar na palavra. Eu já vi isso, já vi pastor citando coisa que não está na Bíblia. E o cara dizendo, porque como está escrito na Bíblia, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Você ouve aquilo e fala assim, meu Deus do céu, esse camarada foi aluno de algum seminário. Foi aluno de algum seminário, mas não conhece a palavra. Não conhece como deveria. E os crentes vão na mesma batida. Primeira coisa que eu preciso fazer para minha mente manifestar aquilo que já é potencial, aquilo que já está em mim, é renovar minha mente na palavra, nos princípios da palavra de Deus. Segunda coisa, eu preciso reavivar ou avivar o dom de Deus na minha vida. O que eu preciso para que a mente de Cristo se manifeste no meu dia a dia? Número 1, renovar minha mente na palavra. Número 2, avivar constantemente o dom de Deus que já está na minha vida. Veja só o seguinte, o apóstolo Paulo tratou o medo como um espírito. Ele mesmo diz que o espírito oposto ao medo é o espírito de poder, de amor e de moderação. De uma mente sadia. Uma mente sadia é uma mente que não pode ser controlada pelo medo. Vou repetir isso para você. Uma mente sadia é uma mente que não pode ser controlada pelo medo. Então, quando eu avivo o dom de Deus na minha vida, o espírito do medo, com todas as suas mazelas, vai embora. Quando eu renovo a minha mente na palavra e avivo o dom de Deus na minha vida, o espírito do medo vai embora. E quanto mais você aviva o dom, mais manifestação do poder, do amor e de uma mente sadia você terá. Mas como é que eu sei que dom é esse que Paulo cita aqui em 1 Timóteo 1, no versículo 7, no versículo 6 e 7? Porque a Bíblia fala de dom de Deus, ou fala de dom de vários modos. Por exemplo, Romanos 5,17 fala do dom da justiça. Será que era isso que Paulo estava dizendo? Aviva o dom da justiça. Em Efésios 4:7 fala sobre o dom de Cristo. Cristo dado a nós como um presente, como um dom. Será que é sobre isso que Paulo está falando? Em Atos 2:38, Pedro fala sobre o dom do Espírito Santo. Arrependam-se cada um de vocês e recebam o dom do Espírito Santo. Será que é isso o que Pedro está falando, o que Paulo está falando nesses textos? Veja só o seguinte,
nesses textos que eu citei aqui de Romanos, de Efésios, de Atos, o termo dom no grego é dorea. D-O-R-E-A. Dorea. Dorea é um presente. Dorea é se eu chego agora, uma garrafa dessa embalada, com fita vermelha, dou para o pastor Jorge. Dou para o pastor Ivan. É um presente. Dorea. É um presente. Quando ele fala agora nesses textos que nós vimos de Romanos, Efésios, Atos, ele está falando sobre o Espírito Santo, Cristo, como um presente dado a nós e que veio junto com esse presente a graça. Na verdade, em 1 Timóteo, o termo que Paulo usa é carisma. Carisma tem a ver com os dons do Espírito Santo. Línguas, interpretação de línguas, profecia. Carisma é o dom. Ele está dizendo, Timóteo, por essa razão eu convoco você. Aviva o carisma que há em você pela imposição das minhas mãos. Eu impus as mãos em você e você recebeu carisma. Você recebeu dons da parte de Deus. Então aviva isso dentro de você. Aviva isso dentro de você. Agora veja só o seguinte. Paulo convoca Timóteo a avivar o carisma que havia nele, concedido a ele pela imposição das mãos. E a palavra avivar, hoje é aula de grego, gente. A palavra avivar no grego é anasopureo. Anasopureo significa reavivar ou reacender uma chama que se apaga. Quem é que já teve a experiência de alguma vez acender uma fogueira, a fogueira começar a apagar e você chega perto e o fogo volta? Quem já viu isso alguma vez? O que você fez ali? Você avivou a chama que vinha se apagando. A chama ia se apagar e você, com aquele sopro, você avivou aquela chama. Agora Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, anasopureo, o carisma, aviva esse carisma, esse dom que você tem. Presta a sua atenção. 1 Coríntios 12 mostra para nós quais são os dons do Espírito. Quais são os dons do Espírito Santo? Eu disse para você que assim como Eliezer enfeitou Rebeca, colocou sobre ela vestes novas, prata, ouro, santificação, redenção, nova natureza. O Espírito Santo, ele traz para nós esse embelezamento, prata, ouro, vestes novas. Agora olha só, 1 Coríntios 12 fala sobre os dons do Espírito Santo. Vou ler para você aqui os versículos de 7 a 11. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Quando você olha para essa lista que Paulo cita aqui, você vai ver que são 9 os dons do Espírito, e esses 9 dons são divididos em 3 grupos. Eu botei ali até para projetar, para você não se perder. Você tem um grupo de dons vocais, que são línguas, interpretação de línguas e profecia. Tem a ver com aquilo que alguém diz. Você tem dons de revelação, que são a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. E você tem 3 dons de poder, que são o dom da fé especial, dom de curas e operação de milagres. Aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: desses 9 dons, qual é o único sobre o qual nós temos controle absoluto? Qual? Pastor Jorge Daltro, teólogo de plantão, me deu a resposta aqui. Falar em línguas. Por quê? Porque eu falo em línguas a hora que eu quiser. Eu não profetizo a hora que eu quiser. Precisa haver uma necessidade e Deus me dá uma inspiração
para que eu então diga o que Deus disse, não para que eu invente o que eu quero que Deus diga. Precisa de um amém bem forte nessa aí, gente. Eu não tenho como ter discernimento de espíritos sem Deus revelar para mim o espírito que está agindo. Eu não tenho como ter uma palavra de sabedoria que é algo que ainda vai acontecer. Eu não tenho como ter uma palavra de conhecimento que é algo que já aconteceu, se Deus não me revelar. Eu não posso interpretar línguas se alguém não falar em línguas. E Deus me inspirar para interpretar. Mas falar em línguas eu falo a hora que eu quero. Sobre que dom Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, reaviva o dom que há em você, porque eu tenho visto as tuas lágrimas, mas eu também conheço a tua fé, e você precisa de uma direção do Espírito Santo, você precisa de algo que vem, você precisa de um sopro do Espírito Santo para que essa chama volte aí e você possa pastorear essa igreja do jeito que Deus quer. É o dom de línguas. Olha só o que diz 1 Coríntios 14, 4. O que fala em línguas a si mesmo edifica. O que profetiza, edifica a igreja. Mas quem fala em línguas profetiza, ou melhor, edifica a si mesmo. Então você precisa compreender uma coisa aqui que é fundamental nessa manhã. Quem te dá o dom é o Espírito Santo. O dom não é seu, o dom é dele. Ele te usa, mas você que é o administrador da sua edificação espiritual. Quem administra a tua edificação é você, não sou eu. Eu posso ministrar na sua vida. Os pastores e pastoras podem ministrar na sua vida. Mas quem decide o que você vai fazer com aquilo que a gente ministra é você, não somos nós. O que você vai fazer com essa palavra que você está ouvindo hoje, quem decide isso é você. Não é a pessoa que está do seu lado, não sou eu, é você. Você é o administrador da sua própria edificação. Se a sua vida não está sendo edificada, o primeiro culpado não é a igreja, não é o pastor, é você mesmo. Em que igreja ficar? Quanto e quando eu vou orar? Se em línguas, na minha língua natural, muito, pouco, mais, menos. O quanto e quando eu vou ler, eu vou estudar, eu vou meditar na palavra, são decisões suas, não minhas. Há igrejas que ficam tão preocupadas em fazer com que você faça essas coisas, que ficam botando regras. Se você não orar pelo menos 3 vezes por dia, durante 15 minutos, cada vez e tal, você está em pecado. A pessoa tem... Não. Quem decide o quanto, quando você vai orar, não sou eu, é você. Quem decide se você vai ler a Bíblia ou não sou eu. No que depende de mim, vou fazer uma sopa de Bíblia para você tomar todo dia. No que depender de nós, os pastores, você vai meditar na palavra todo dia. No que depende de nós, os pastores, você vai ouvir as mensagens que estão gravadas em forma de vídeo, em forma de podcast, etc., todo dia. E tem gente que faz isso. Um dos nossos pastores, pastor Tom, da igreja de Brasília, antes de ser ordenado, você sabe o que o pastor Tom fazia? Ele pegava, ele comprava os CDs de áudio das minhas pregações, e ele escutava todo dia 3 mensagens diferentes, escutando, para aquilo impregnar. No dia que eu conheci o Tom, ele sabia melhor as minhas mensagens do que eu. Fui conversar com o Tom, ele, pastor, naquela mensagem assim, você falou isso. Eu falei, o quê? Eu falei isso, rapaz? Uau, poderoso esse negócio aí, deixa eu tomar nota. Pastor, porque naquela outra mensagem assim, assado, você falou assim, assado. Caramba, é mesmo, Tom? Eu falei isso, falou. Eu ouvi, porque ele ouvia, ele me escutou dizendo assim. Eu falei, de vez em quando eu falo isso, né? Você quer crescer espiritualmente? Pega as mensagens que a gente prega aqui e ouve, e torna a ouvir, e ouve novamente, e torna a ouvir. Quando escorrer uma gota de sangue da orelha, assim, é porque você chegou no ponto certo. É porque você chegou no ponto certo. Você tem que ouvir. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir.
Tem gente que pensa que Jesus falava o que falava uma vez só. Sermão do Monte, Jesus falou, depois nunca mais. Dá uma olhada e você vai ver que em Lucas, o Sermão do Monte não é Sermão do Monte, é Sermão da Planície. Ah, a Bíblia é incoerente? Não, é porque Jesus pregou a mesma coisa 1, 2, 3, 4 vezes. Então, na Nova, ele pregou o Sermão das Montanhas. Aí ele foi pregar lá na Academia da Fé, na Tijuca, pregou o Sermão do Monte. Depois ele foi pregar lá na Igreja da Lagoinha, em Niterói, pregou o Sermão do Monte. Depois ele foi pregar na Igreja Batista Atitude, lá no Recreio, ele pregou o Sermão do Monte. Depois ele foi pregar na Igreja Presbiteriana, não sei lá onde, aí ele pregou o Sermão do Monte. Até que o pessoal tanto ouviu, caramba, deixa eu escrever, porque Jesus está pregando tanto isso aí, que senão que isso é importante, deixa eu tomar nota. E aí saiu lá. Mateus registrou quando Jesus falou no monte. Mas Lucas entrevistou alguém que disse, olha, Jesus, a gente estava numa planície e Jesus pregou as bem-aventuranças. Ih, mas alguém me falou lá que era no monte. Não, é porque ele não pregou uma coisa uma única vez. Ele pregava e repetia. Porque todo bom professor sabe que a repetição é o segredo do aprendizado. Ninguém aprende nada se ouvir apenas uma vez. E a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir, e tornar a ouvir, e novamente ouvir, e ouvir mais uma vez. Já está bom? Não, deixa eu ouvir. Quando é que você ouviu o suficiente? Quando você souber pregar aquilo que eu preguei. Quando você souber ensinar aquilo que eu ensinei, você chegou no ponto que você realmente sabe. Porque você só realmente sabe algo quando você está capacitado para ensinar aquilo que você aprendeu. Você está entendendo que quando você consegue explicar para alguém aquilo que você estudou, é sinal de que você realmente aprendeu? Hã? Então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Mas isso é uma decisão sua. Não é de mais ninguém. A sua vida pode mudar. A sua vida pode mudar. Da água para o vinho. 2021 pode ser o melhor ano da sua vida. Sua vida pode mudar da água para o vinho. Mas é você. Não é ninguém mais que vai decidir o quanto a sua vida vai mudar e quando ela vai mudar. É você que diz, pastor, para mim já deu, é a partir de hoje. Não vou ficar esperando semana que vem, não vou ficar esperando mais um culto, não vou esperando chegar aquela palavra. Não, é a partir de hoje. Acabou. Não vou mais aceitar andar com medo, com insegurança. A minha vida vai mudar e é hoje. É a partir de agora. Eu vou escutar a palavra, é agora. Eu não vou ficar esperando, quando? Você está entendendo? A maioria das pessoas fica esperando condições favoráveis. Quando isso melhorar, quando aquilo acabar, quando o coronavírus for embora. Quando o coronavírus for embora, uma ova. Eu vou botar para quebrar é hoje. Com coronavírus, sem coronavírus, com diabo, sem diabo, com demônio, sem demônio. Eu não quero nem saber. Por quê? Porque eu sei que Deus é comigo. Não é pelo que eu sinto. Não é pelo que eu vejo. Se fosse pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, eu já tinha tirado meu time de campo há muito tempo. Mas quando eu penso em tirar o meu time de campo, alguma coisa aqui dentro começa a me incomodar. Não abandona o barco. Não abre mão do teu ministério. Não deixa para trás aquilo que eu comecei na tua vida. E eu não consigo resistir e eu volto para a trilha que eu estava indo antes. E você sabe de uma coisa? Deus, Ele tem um compromisso com você e comigo, porque nós somos a noiva. Nós somos a noiva que disse sim para o chamado do Eliezer, que nos propôs casamento com Jesus. Não foi algo que eu decidi, porque eu conheci Isaac. Pai, deixa eu te contar, conheci um rapaz maravilhoso, Isaac, um camarada trabalhador, honesto, camarada próspero, gente boa demais. Não, pai, olha, eu estou noiva. De quem? De Isaac. Quem é Isaac? Não conheço. Ainda vou conhecer. Tá maluca, minha filha? Você ficou noiva de um camarada que você nunca viu? Pois é, nós ficamos noivos de um Jesus que a gente nunca viu. Mas que a gente crê que é por nós, que fez por nós o que ninguém poderia fazer, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o Deus Todo-Poderoso, que só Ele tem poder para salvar. Nós cremos nisso, nós aceitamos, nós dissemos sim, eu quero casar com Ele. Eu topo casar com Ele. Você não imagina a festa que vai haver no dia em que Jesus vier buscar a sua igreja.
No mundo vai ser uma tragédia. Os crentes sumiram. Mas nós vamos estar com Jesus nas nuvens, celebrando numa festa que você não tem ideia, você nunca viu rave, você nunca viu nada parecido. Você está imaginando aqui luz piscando, você não sabe o que é luz piscando. Tu não sabe o que é, em vez de ter um foco, um holofote, ter um aparelho desse aqui, você ter as estrelas fazendo iluminação para a festa. Você ter os astros fazendo iluminação para a festa. Você imagina que quem foi convidado para a festa, será que vai estar lá o Roberto Carlos? Será que na festa vai estar lá aquela banda que eu gosto tanto, como é que é o nome? Skank. Será que vai... Não, quem vai estar lá não é Roberto Carlos, não é Skank, quem vai estar lá vai ser Moisés, Abraão, Davi, Jesus em pessoa. Você não imagina a festa. Você tem uma imagem muito religiosa, tu não está imaginando Jesus chegando só. Vamos celebrar, galera. Acabou a dor, acabou o problema. Não tem mais doença, não tem mais problema para resolver. Agora é só festa, agora é só alegria. Você não consegue imaginar. O religioso imagina Jesus chegando, a noiva chegando e Jesus assim. Quieto, paradão. Nada. A noiva está chegando, Jesus está. Tu já viu o noivo na beira do altar? Tu já viu o noivo ficar quieto assim? A noiva está chegando, o noivo. Não estou nem aí. Não, o noivo olha e treme. A noiva... Quanto noiva eu já fui segurar, eu falei, calma, cara, calma. Na hora que eu digo às vezes para o noivo, pode beijar a noiva, o camarada quase que engole a garota, fala, calma, cara. É só uma bitoquinha só. Tu já está querendo calma. Tem lua de mel aí, tu vai ter a vida inteira. Por quê? Porque o cara tá... A noiva chegou, é a minha noiva, e a noiva está olhando, ela está vindo com o pai, com alguém que está escoltando, e ela está olhando, é o meu noivo, é o meu marido, é alguém que me escolheu e eu escolhi. Cara, Deus te escolheu, mas você também escolheu Deus. Você respondeu, deu um sim a Ele. Aleluia. Aviva o dom que há em você.